É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora são exatamente 7 horas e 14 minutos. Estávamos ouvindo Abre os Olhos do Meu Coração. Manhã de sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. São 7 horas e 14 minutos. Você que está aqui ligadinho conosco na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você passa a nos acompanhar também através da nossa rádio, da nossa rede social Facebook. E logo em seguida, canal conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. Podemos dizer sextou. E com Jesus é melhor. Amém, queridos? Então, nesse momento, nós vamos estar orando, falando com esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Queremos te louvar e te adorar diante da beleza da tua santidade. E te agradecer pela noite que o Senhor nos deu de descanso, te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer pela sua misericórdia, que ela renovou-se nesta manhã, e ela é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Pai, pela vida, obrigado pela família que temos, obrigado pelo alimento sobre a mesa. A ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco a todos como criatura nas mãos do Criador e abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E que seja repreendido, ó Pai do nosso meio, todo espírito de enfermidade, todo espírito de vício, de prostituição, espírito de culpa, espírito de desânimo, de divisão, espírito de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, mas que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Essa é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso aí. E hoje, queridos, eu quero falar com vocês sobre a oração de Jonas. Então hoje nós vamos refletir sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a história de Jonas. Então essa narrativa não é apenas sobre um profeta que tentou fugir da missão que Deus lhe confiou, mas também sobre a profundidade da oração, do arrependimento e da misericórdia divina sobre a vida dele. Então, o capítulo 2 do livro de Jonas nos apresenta a oração do profeta enquanto estava no ventre do grande peixe. E é sobre essa oração que iremos refletir hoje. Então, o texto base é capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. O texto diz assim que, logo no versículo 1 até o 3, diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse... Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançastes nas profundezas do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e todas as tuas vagas passaram sobre mim. Então isso aqui é a introdução para Jonas, na oração que ele estava fazendo. Então Jonas, versículo 1 aqui até o 3 que nós lemos, ele se encontra numa situação desesperadora, porque ele fugiu do chamado de Deus, da chamada de Deus. E como consequência dessa fugida, desse fugir, ele foi lançado no mar. E como se não bastasse, além de ser lançado no mar, ele foi engolido por um grande peixe. Então aqui nós vemos um ponto crucial. A desobediência leva a situações extremas. Muitas das vezes em nossa vida podemos sentir que estamos como Jonas no ventre de um peixe. Uma situação difícil que nos faz olhar para dentro de nós mesmos e refletir. Refletir naquilo que nós erramos, deixamos de fazer, deixamos de desobedecer. Veja que no versículo 13 ele diz que no fundo do abismo clamei por socorro e me ouviu.
Então a primeira coisa que notamos é que mesmo em sua desobediência, Deus estava disposto a ouvir a oração de Jonas. Então isso nos mostra que a misericórdia de Deus não tem limites. Então quando estamos em nossas crises pessoais, devemos lembrar que Deus está sempre pronto a nos ouvir. Não importa quão longe nós tenhamos ido, Deus sempre está próximo de nós. E no versículo 4, diz assim, abre aspas, Jonas diz, eu disse, fui expulso de sua presença, mas ainda assim verei de novo o seu santo templo. Então aqui Jonas reconhece que mesmo em sua situação, ele ainda anseia pela presença de Deus. Ele não está reclamando e resmungando como muitos crentes. Não está nada disso. Então aqui é um convite para nós hoje. Ou seja, mesmo quando nos sentimos afastados, podemos nos voltar para Deus e pedir a sua ajuda. Mesmo. Porque Deus, ele vem ao nosso socorro, ele é misericordioso. E a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã, e a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. No versículo 5 e 6, Jonas descreve ali a sua situação. Jonas diz que as águas me cercaram até a alma, o abismo me envolveu, e as águas se enrolaram em minha cabeça. Então aqui é uma imagem poderosa de angústia, e podemos acrescentar uma imagem assustadora. Muitas vezes nos sentimos assim em nossas vidas, sabe, nossos pensamentos ofuscados, nossa mente, nossa cabeça, nosso tudo. Então a oração de Jonas nos ensina que mesmo em momentos de desespero, devemos clamar a Deus. Mesmo em momentos de desespero. No versículo 7, o clamor, vem aqui o clamor e a resposta. O texto diz, abre aspas, quando minha vida estava se esvaindo, eu me lembrei do Senhor. Então aqui está a chave, né? Em meio à luta, Jonas se lembrou do Senhor. Muitas vezes precisamos ser lembrados de quem Deus é em nossa vida. Então devemos nos voltar sempre para Ele. Mesmo com todas as nossas dificuldades e limitações. Deus está disposto a nos ouvir e a nos socorrer. Quero mandar um abraço para o meu amigo Ademir, que está nos acompanhando. Deus te abençoe, querido. Derrame bênção sobre a tua vida, sobre sua esposa Elângela, enfim, sobre a sua família, em nome de Jesus. No versículo 8 e 9, ali apresenta o compromisso de Jonas. Ele diz, os que se apegam a ídolos vão abandonar, a ídolos vãos, né? Abandonam a sua lealdade. Os que se apegam a ídolos vãos abandonam a sua lealdade. Então Jonas reconhece a importância de não se apegar a coisas vãs. Ele decide oferecer um sacrifício e cumprir seus votos. Então a oração verdadeira leva ao arrependimento e à mudança divina. E enfim, no versículo 10, o texto diz assim, e o Senhor deu ordens, não foi uma ordem, deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, em terra seca. Então Deus não apenas ouve, mas também responde. Então a misericórdia de Deus é tão grande que ele proporciona uma segunda chance a Jonas. A misericórdia de Deus é tão grande que ele nos proporciona sempre uma segunda chance. E como podemos fazer uma aplicação prática nisso? Como? Primeiro ponto, reconhecer onde nós estamos. Por que não dizer reconhecer nossos peixes? A situação difícil. Então todos nós enfrentamos momentos de lutas, de dificuldade, momentos difíceis. Aí a pergunta é, que peixe você está enfrentando hoje? Que situação difícil você está enfrentando hoje? Pode ser um relacionamento rompido, uma crise financeira, um vício. Então, assim como Jonas, devemos reconhecer nossa situação e clamar a Deus. Segundo ponto é a importância da oração. A oração é um diálogo com Deus. Então, quando oramos, devemos ser sinceros como Jonas. E podemos, muitas das vezes, nos sentir distantes. Mas Deus está sempre presente e disposto a nos ouvir. Sempre. Terceiro ponto é o poder do arrependimento. O arrependimento tem um poder tremendo.
O arrependimento desmantela, desfaz toda a ação dos satanás na tua vida. Poder do arrependimento. Jonas se afastou de Deus, mas teve coragem de se voltar para ele. Então o arrependimento é um passo profundo em nossa relação com Deus. Precisamos nos afastar de nossos ídolos e voltar nossos corações a Deus. Precisamos. E por fim, a misericórdia de Deus. Assim como Deus deu a Jonas uma segunda chance, Ele também nos oferece novas oportunidades. Não importa o quão longe tenhamos ido, ainda há esperança em Cristo. Ele é o Deus de segundas chances, segundas oportunidades. Esse é o nosso Deus. Por isso que Ele é misericordioso. Ele sempre nos dá uma segunda chance. Então, a oração de Jonas, eu quero concluir aqui dizendo que a oração de Jonas nos ensina sobre a profundidade do arrependimento e também a imensa misericórdia de Deus. Então hoje nós somos convidados a refletir sobre nossas vidas e reconhecer nossas lutas, nossas dificuldades e também a nos voltarmos para Deus em oração. Então que possamos, assim como Jonas, buscar a presença do Senhor e nos comprometer a viver de acordo com a sua vontade. Igual o rei Josafá lá atrás falou, depois de uma grande vitória. Ele vestiu-se de saco diante do povo, se humilhou e disse que a nossa visão seja a vontade do Senhor. Então que Deus nos abençoe e nos guie em nossa caminhada. E eu quero dizer para você que é isso que Deus quer. Ele quer nos guiar em nossa caminhada. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Desde já eu desejo um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz. E para você que